Lembro-me de como esse sentimento me dominou, agudo, incontrolável. Não era um desejo simples, mas algo selvagem que me queimava por dentro, como uma fúria, só que prazerosa. Ele me invadiu quando eu estava ao lado dela e me fez esquecer quem eu era, onde eu estava e o que eu tinha que fazer. Eu nunca soube que uma mulher poderia sentir isso. Era mais que paixão. Era como uma revelação, um choque elétrico, o primeiro entendimento de que eu jamais seria a mesma. Não, eu não estava pronta para isso. Não para as palavras de meu pai, frias e cortantes, que caíam sobre mim como a chuva daquela tarde em Belo Horizonte. Escolha, Ana, ou a sua família, ou essa sua vida. Ele não usou o nome dela, nunca usaria. Para ele, Mariana era uma sombra, um erro. Eu olhei para a porta entreaberta do quarto de hóspedes, de onde o barulho de louça quebrada vinha, sabendo que era a minha mãe, em um acesso de raiva e desespero. Doía. Doía saber que minha existência, minha paixão, era a causa de tudo. A verdade não nos liberta, ela nos divide. Naquele instante, eu soube que não haveria um caminho de volta. Eu não podia escolher. A escolha já havia sido feita no momento em que a beijei pela primeira vez. A vida parecia uma peça de teatro mal ensaiada, e eu, uma atriz que esqueceu suas falas. Cresci sabendo o que se esperava de mim: ser a advogada brilhante, a filha perfeita, a noiva de um bom partido. Aos 38 anos, o papel já estava encenado. Eu tinha um escritório no centro da cidade, um carro que meu pai me deu e a certeza de um futuro previsível. Mas então, Mariana apareceu. Ela não era parte do roteiro. Chegou de forma silenciosa e, ao mesmo tempo, avassaladora. Nossas vidas se cruzaram em uma reunião de trabalho. Ela, uma arquiteta com ideias que desafiavam o comum. Eu, uma advogada que prezava a ordem e o plano. Naquela sala de reuniões, sob o olhar de dezenas de pessoas, foi como se o mundo se dissolvesse. Só existiam as nossas ideias, os nossos olhares, a nossa conexão. O primeiro café se transformou em jantares. As conversas sobre projetos se aprofundaram em confidências sobre infância, medos, sonhos. Com Mariana, eu podia ser Ana. Não a advogada, não a filha, apenas Ana. Em seus olhos não via cobrança, mas uma aceitação tão profunda que me assustava. Ela via as partes de mim que eu mantinha escondidas, as que eu mesma fingia que não existiam. O nosso relacionamento, um segredo compartilhado, foi construído sobre a delicadeza de gestos e a força de palavras não ditas. Encontrávamos refúgio em lugares distantes dos olhos de Belo Horizonte, em viagens curtas para o interior, em apartamentos alugados. O pacto era simples: viver a nossa paixão, mas manter a discrição. Mariana, com sua sinceridade nua e crua, queria que eu me sentisse segura. Não vamos nos apressar, Ana. Eu entendo o seu mundo. Vamos no seu tempo, ela me disse uma noite. E eu, com medo e gratidão, aceitei. O nosso amor floresceu na clandestinidade, uma flor bonita e frágil, em meio a um terreno rochoso. A pressão da minha família, no entanto, era um terremoto iminente. Meu pai, um industrial com valores tão antigos quanto os prédios que ele construía, me lembrava constantemente sobre a sucessão familiar e o futuro da nossa linhagem. Ele me apresentava filhos de amigos, jovens executivos que, na sua visão, eram os parceiros ideais. Eu, como uma autômata, sorria, trocava gentilezas, mas meu coração estava em outro lugar. Meu silêncio era minha forma de resistir, uma rebelião passiva contra o mundo que não me aceitava por inteiro. Mas o silêncio é uma arma de dois gumes. Ele nos protege, mas também nos sufoca. A cada dia eu sentia o peso de minhas escolhas.
O medo de decepcionar minha família, de ser a causa de sua vergonha, me consumia. A alegria de estar com Mariana era sempre acompanhada pela culpa. Ela me notava distante e, com um olhar de pura tristeza, me perguntava: Você está bem? Diga-me a verdade. Eu mentia. Inventava desculpas sobre o trabalho, sobre o cansaço. A verdade era que a corda estava no limite. Minha vida estava se dividindo em dois mundos que não poderiam coexistir. A cada dia que passava, eu sentia que o nosso pacto de silêncio era uma ilusão, uma bomba relógio. O destino, eu percebi tarde demais. Não tem hora nem lugar, só vontade. E o meu destino, naquele momento, me empurrava para o abismo da verdade, um abismo de onde não haveria retorno. O som da louça se estilhaçando do outro lado da porta era apenas o prelúdio do que estava por vir. Não podia ser. A mensagem era curta, sem rodeios. Ana, precisamos conversar. Encontre-me amanhã no café perto do nosso antigo prédio. O nome no remetente era de Lucas, um colega de trabalho de Mariana. Uma onda de pânico me atingiu, gelada e súbita. O que ele queria? As mãos tremiam, o celular quase caindo. A noite se arrastou em uma vigília tensa. A voz dele, mesmo na minha memória, soava grave e urgente. Meu corpo, antes um templo de rotina e controle, agora era um amontoado de nervos. O sol da manhã parecia uma ironia, e a caminho do café, o mundo parecia ter perdido a cor. Cheguei primeiro, nervosa. Cada pessoa que passava na rua parecia um juiz me observando. Lucas chegou, sério, sem o sorriso fácil que eu conhecia. Ele não perdeu tempo. Ana, não sei como dizer isso, mas Mariana está noiva, de um homem, de um dos clientes mais importantes da sua empresa. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. O ar faltou nos meus pulmões. O café na mesa parecia um veneno que eu não podia beber. Lucas não parava de falar, sua voz abafada. Ela está desesperada, Ana. Ela disse que é para o bem da carreira, para agradar a família. Disse que é por você, para que a sua família não a veja como um problema. Ana, ela precisa de você. A dor não veio de uma vez. Ela foi lenta, se instalando como uma geada fria em minhas veias. A traição não era apenas um ato. Era a desconstrução de tudo o que eu acreditava ser. O nosso pacto, a nossa história, a nossa confiança. Tudo não passava de uma farsa. A confiança, a coisa mais preciosa, havia sido quebrada. E por quê? Por um futuro normal que ela queria, enquanto eu lutava para ter coragem para lutar pelo nosso. Eu andei sem rumo pela cidade, o meu corpo vazio, o meu coração oco. O mundo ao meu redor era um borrão sem sentido. O toque do meu celular me tirou do transe. Era minha mãe. Ana, por que você não atende? Estou preocupada. Precisamos conversar. A ironia era cruel. O universo parecia conspirar contra mim, jogando em meu rosto a realidade que eu tentava evitar. Cheguei em casa, exausta. A porta se abriu com um rangido, e a cena que encontrei era digna de um pesadelo. Minha mãe, sentada no sofá, estava chorando. Meu pai, com os braços cruzados, olhava para mim com uma mistura de decepção e raiva. Ana, eu sei tudo. Que tipo de vida você está vivendo? As palavras dele vieram de forma suave, mas tinham o peso de uma martelada. Eu não consegui responder. A minha garganta se fechou e as lágrimas, que eu vinha segurando desde a conversa com Lucas, finalmente caíram. Era o momento de escolher. Respirei fundo, sentindo o gosto amargo do arrependimento. Sim, pai, eu sou e eu a amo. As palavras saíram de forma trêmula, mas a verdade emitiu uma força que eu não sabia que tinha. Eu a amo, mas ela me traiu, por causa de vocês, por causa da sociedade, por causa da vida que vocês queriam para mim. As palavras
carregadas de raiva e mágoa, explodiram como uma bomba. A reação deles foi a esperada. Minha mãe, histérica, gritou. Meu pai, frio e calculista, me deu um ultimato. Escolha, Ana, ou a sua família, ou essa sua vida. Você tem uma semana para pensar. Depois disso, não me procure mais. A dor da traição se misturou com a dor da rejeição. Minha vida estava desmoronando, e a única pessoa que eu pensava que estaria ao meu lado havia me abandonado. Eu fugi. Corri para o meu carro e dirigi sem rumo, sem saber para onde ir. O céu se abriu e a chuva caía forte, como se a cidade estivesse chorando comigo. Eu me sentia perdida, sozinha. A minha vida, que antes era uma rotina organizada, agora era um caos. Eu tinha perdido a minha família, o meu amor e, mais importante, a minha fé na vida. Os dias seguintes foram um borrão. Eu me joguei na solidão do meu apartamento, um espaço que antes era meu refúgio e agora parecia uma prisão. O celular, que antes era uma extensão da minha mão, tornou-se um objeto de tortura. Ignorei as dezenas de mensagens e ligações de minha mãe. A dor da rejeição era um muro alto demais para ser escalado. Meu pai, fiel à sua palavra, parou de me ligar. Eu estava sozinha. O luto por Mariana foi avassalador. Não era apenas a dor da traição, mas a dor de ter perdido a pessoa que me fez sentir completa pela primeira vez na vida. Cada canto da cidade me lembrava dela. Cada música no rádio parecia falar de nós. Eu me sentia perdida, como um navio sem bússola em um oceano tempestuoso. A minha mente, antes tão organizada e lógica, estava em colapso. Meu corpo, que parecia vazio, agora era preenchido por uma dor física que eu não sabia de onde vinha. Em um ato de desespero, em uma noite de insônia, eu decidi ligar para minha melhor amiga de infância, Sofia. Havíamos nos afastado com a vida adulta, mas eu precisava de uma voz familiar, de alguém que me conhecesse antes que eu perdesse a mim mesma. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Sua voz, antes cheia de surpresa, agora era de pura preocupação. Eu desabei e tudo que estava preso dentro de mim, toda a dor, toda a raiva, toda a confusão, saiu. Falei sobre Mariana, sobre a traição, sobre meus pais, sobre a minha nova e dolorosa realidade. Sofia ouviu tudo com paciência, sem julgamento. Ana, por que você não me contou antes? Eu estou aqui para você. Suas palavras foram como um abraço invisível. A partir daquele dia, ela se tornou a minha âncora. Ela me tirou do buraco, me lembrou de quem eu era. Ela não me deixou sozinha. A recuperação foi lenta. Meses se passaram. Eu voltei para o trabalho, mas era uma casca vazia. Meu desempenho, que antes era impecável, agora era medíocre. Eu passava o dia em reuniões, mas minha mente estava longe, em um universo de arrependimentos e se. Meu chefe, um homem que eu sempre respeitei, me chamou para uma conversa. Ana, você não está bem. Se precisar, tire um tempo. Eu sabia que ele estava certo, mas eu não queria um tempo. Eu queria me perder no trabalho, me afogar nas obrigações para não ter que pensar. Sofia, em sua sabedoria, me forçou a me reconectar com a vida. Ela me apresentou a novos amigos, me levou para caminhadas nas trilhas da serra, me fez voltar a pintar, um hobby que eu tinha abandonado na adolescência. Lentamente, a vida começou a voltar. A dor ainda estava lá, mas já não era a única coisa que eu sentia. A raiva começou a se transformar em aceitação. Eu estava aprendendo a viver em paz comigo mesma, sem a necessidade da aprovação de terceiros. Uma noite, enquanto conversávamos na varanda de Sofia, ela me disse uma coisa que mudou a minha perspectiva. Ana,
Você não pode construir a sua felicidade em cima de outra pessoa. A sua felicidade tem que vir de dentro de você. Você é a única pessoa que pode se salvar. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Era uma verdade tão simples, mas que eu nunca tinha me permitido entender. Eu havia me perdido na busca por algo que, eu achava, me faria completa, quando, na verdade, eu já era. O tempo me deu a clareza que o amor cego havia tirado de mim. Eu comecei a me amar, a me aceitar. Eu parei de me esconder. Comecei a falar abertamente sobre a minha vida, sobre as minhas lutas, sobre quem eu era. A reação das pessoas foi surpreendente. Alguns se afastaram, mas a maioria me acolheu, me apoiou. Eu descobri que não estava sozinha. Havia um universo de pessoas que me amavam por quem eu era. O vazio que Mariana havia deixado em meu coração foi lentamente preenchido pelo amor próprio e pelo carinho de pessoas que realmente se importavam. Eu estava me encontrando de novo, e o processo era mais bonito e verdadeiro do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. A minha vida se tornou um testemunho. Eu comecei a trabalhar em uma ONG que defendia os direitos LGBTQIAP+. Eu usava a minha experiência como advogada para ajudar pessoas que estavam passando por situações parecidas com a minha. A minha dor se tornou a minha força e o meu propósito. Eu estava ajudando a construir um mundo onde as pessoas não precisavam ter medo de amar. E, ironicamente, eu me sentia mais feliz do que nunca, mais completa do que eu jamais imaginei que seria. A jornada foi difícil, mas valeu a pena. Eu não tinha perdido a minha família, eu tinha encontrado a minha verdadeira família. A vida seguiu seu curso e com ela o tempo me curou. A dor se tornou uma cicatriz, um lembrete do que eu havia superado. Eu estava em paz comigo mesma, vivendo uma vida que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Eu tinha um novo círculo de amigos, uma nova família que me aceitou por quem eu era. Eu usava a minha voz para ajudar outros que estavam em situações semelhantes. A Ana, que havia fugido da família e do amor, agora era uma mulher forte, segura de si. Foi em uma manhã de trabalho, em um dia nublado em Belo Horizonte, que tudo mudou. Eu estava em uma conferência de direitos humanos, falando sobre a importância da aceitação e da diversidade, quando a vi. Sentada na última fila, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, estava Mariana. O tempo parecia ter parado. A minha voz, que antes era firme e confiante, falhou. A minha mente viajou para o passado, para o cheiro de seu perfume, o som de sua risada. A dor, que eu pensava ter enterrado, veio à tona, fria e cortante. Eu terminei a minha palestra e saí da sala, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu a vi se levantar e me seguir. Ana, ela sussurrou, sua voz embargada. Eu me virei e o que eu vi em seus olhos não era a velha Mariana que eu conhecia, mas uma mulher quebrada, cheia de arrependimento. Eu preciso falar com você. Eu não respondi. O silêncio, a minha velha arma, foi a minha defesa. Por favor, Ana, apenas me ouça. A súplica em sua voz era real. Eu concordei e fomos para um café. Sentamos em um canto onde ninguém nos veria. Eu sei que não tenho o direito de te pedir isso, ela começou, mas eu preciso que você saiba a verdade. Ela me contou tudo. A pressão da família, as ameaças de que a tirariam do emprego e dos negócios da família, o casamento arranjado, a vida que ela tentou viver para agradar a todos. Eu achei que era a coisa certa a fazer. Eu achei que, se eu fizesse isso, você estaria segura. Eu achei que eu poderia ser feliz. Mas eu estava errada. Eu fui a mulher mais infeliz do mundo. E tudo por uma vida que não era minha. Ela chorava.
As lágrimas escorriam por seu rosto, e a dor em seus olhos era palpável. Eu te amo, Ana. Eu sempre te amei. E a dor de te perder foi a maior punição que eu já tive na minha vida. Ela estendeu a mão para mim e eu me encolhi. Eu estava com medo da dor que eu tinha sentido, com medo de que tudo fosse uma mentira de novo. Eu respirei fundo e com a voz firme eu disse: Eu te perdoo, Mariana. Eu te perdoo por me machucar. Eu te perdoo por ter me feito duvidar de quem eu sou. Mas eu não posso voltar. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. Eu lutei para encontrar a minha paz. Eu lutei para me amar. E eu não vou jogar tudo fora por algo que eu não sei se é real. O silêncio se instalou. Mariana abaixou a cabeça e eu vi o peso da culpa em seus ombros. Ela não tentou me convencer, não fez promessas vazias. Ela entendeu. Você tem razão, ela sussurrou. Eu espero que um dia você possa ser feliz. Eu espero que você encontre alguém que te ame de verdade. E com isso, ela se levantou e foi embora. A sombra que um dia ela tentou ser. Eu a observei se afastar e um sentimento de alívio me invadiu. Eu não tinha o peso da culpa em meus ombros. Eu não estava mais presa ao passado. Eu estava livre. No dia seguinte, voltei para o trabalho. Eu estava feliz. A vida não era perfeita, mas era minha. Eu estava rodeada de pessoas que me amavam e me apoiavam. A dor da rejeição e da traição ainda estava lá, mas não era a única coisa que me definia. Eu era uma sobrevivente. E, ironicamente, a dor da perda de Mariana, a única coisa que eu achava que me destruiria, foi a coisa que me fez encontrar a minha verdadeira felicidade. A minha vida não era mais um campo de batalha, mas um jardim onde eu cultivava o amor e a gratidão. E eu estava em paz. Meses se transformaram em anos. A vida, com sua ironia e sabedoria, continuou a me moldar. Eu me mudei para um apartamento menor e mais simples, em um bairro com menos pressa e mais alma. Troquei a formalidade dos tribunais pela paixão do ativismo, usando minha formação em direito para defender aqueles que, como eu, um dia se sentiram perdidos. Minha dor se tornou minha força e o meu propósito. Eu estava feliz. Não com a felicidade que vem de um final de conto de fadas, mas com aquela que se constrói, dia após dia, com coragem e autenticidade. Um dia, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Oi, Ana, sou eu, sua mãe. A voz dela era trêmula e carregada de uma tristeza que eu não reconheci. Precisamos conversar, por favor. O tempo me deu a clareza que o amor cego havia tirado de mim. Eu não senti raiva, apenas uma profunda calma. Onde você está? Nos encontramos em uma lanchonete discreta, o tipo de lugar onde a vida acontece sem alarde. Minha mãe estava mais magra. Seus olhos, antes cheios de julgamento, agora tinham a cor de um oceano de arrependimento. Ela não pediu desculpas de imediato. Ela me contou sobre o vazio que sentiu desde que eu saí de casa, sobre o silêncio que se instalou entre ela e meu pai. Ele não fala mais comigo, ela confessou. Ele não entende por que eu sinto tanto a sua falta. A solidão dela, eu percebi, era minha antiga solidão. Ana, eu te amo, ela sussurrou, suas palavras carregadas de uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Eu sei que eu errei. Eu só queria te proteger. Eu queria que você fosse feliz, de uma forma que eu pudesse entender. Mas eu perdi você. E eu me perdi também. As lágrimas que caíam dos olhos dela eram o veredito. A vida, eu aprendi, é um eco. O que você dá, você recebe. A rejeição que ela me deu, agora ela sentia. A minha decisão de perdoar não foi instantânea, mas foi real. Eu a abracei e foi um abraço de alívio.
um abraço que selou a paz entre nós. Eu te perdoo, mãe, mas eu não posso esquecer. E eu não vou voltar a ser quem eu era. Ela assentiu, e eu soube que ela tinha entendido. Eu não estava mais tentando ser a filha perfeita. Eu estava sendo eu mesma. Algumas semanas depois, eu recebi um envelope. Dentro havia um cheque e uma carta. Ana, eu sinto muito. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável, mas eu espero que este dinheiro ajude na sua ONG. Eu não posso te dar a minha aprovação, mas eu posso te dar o meu apoio. Com amor, seu pai. A carta não era um pedido de desculpas, mas era um passo. A aceitação, eu aprendi, nem sempre vem na forma de palavras. Às vezes, ela vem na forma de um gesto. Um dia, em uma festa beneficente da ONG, eu esbarrei em Mariana. Ela estava sozinha, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Ela me contou que seu casamento havia acabado. Ele era um bom homem, Ana, mas ele não era você, e eu não podia mais fingir. A vida que eu estava vivendo era uma mentira. Ela estava pagando o preço de suas escolhas. A vida que ela tentou criar para agradar a todos a deixou infeliz. O vazio que ela sentiu, eu entendi, era a maior punição. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei. Eu venho sempre. Eu te vejo de longe. Eu vejo a mulher que você se tornou. E eu sinto orgulho. As palavras dela me surpreenderam. Ana, a minha vida não é um conto de fadas. Não tem um final feliz. E eu sei que eu te perdi para sempre. Mas eu queria que você soubesse que a dor de te perder foi a coisa que me fez encontrar a mim mesma. O nosso encontro, eu percebi, não era sobre voltar. Era sobre encerrar um capítulo. Era sobre perdoar, sobre aceitar. Era sobre seguir em frente. Nós nos despedimos e eu não senti dor nem arrependimento. Eu senti uma profunda gratidão por ela, por ter sido parte da minha jornada, por ter me ensinado a lição mais importante da minha vida, que a verdadeira felicidade não está em encontrar o amor, mas em ser a pessoa que você foi feita para ser. A minha história não tem um final feliz, não tem um beijo de cinema, não tem e eles viveram felizes para sempre. Mas ela tem um final verdadeiro. Ela tem um final que me ensinou que o amor, o verdadeiro amor, não é sobre ter alguém, mas sobre ser a pessoa que você quer ser. É sobre a luta, a dor, o arrependimento, o perdão, a aceitação e a paz que vem com a liberdade. E eu, Ana, estou mais feliz do que eu jamais imaginei que seria.